Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. O mapeamento do número de casos e mortes por Covid-19 possibilita o acompanhamento das consequências da pandemia e também a verificação da sua dimensão. O portal GeoCovid, por exemplo, desenvolvido em universidades baianas, monitora o número de casos nos municípios, estados e do Brasil. Ele pode ser acessado através de qualquer dispositivo com acesso à internet. Como surgiu essa ferramenta e quais seus principais legados, tanto para a ciência quanto para a sociedade, são assuntos desta edição do Podcast in Tree. Eu sou Luan Borges e conversaremos com o professor Dr. Washington Franca Rocha, que é pesquisador no INCT, professor na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFS, e superintendente de desenvolvimento científico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Bom, para começar, professor, explique melhor para a gente o que é o portal GeoCovid. O portal GeoCovid surgiu da necessidade de monitorar a difusão do contágio da Covid-19 por municípios na Bahia, dentro da perspectiva geográfica, territorial e de forma clara, atrativa e rápida, constituindo um meio confiável e com bases científicas para informar a população. E quando foi que vocês colocaram o GeoCovid no ar, professor? Iniciada em março, com dados apenas da Bahia, cerca de um mês depois, essa iniciativa expandiu para a visão do Brasil, uma vez que os limites estaduais não constituíam barreiras para a expansão da doença e tais vetores precisavam ser considerados no estudo. É uma proposta multidisciplinar e interinstitucional, né, professor? Mas quem participa dela? A iniciativa reuniu pesquisadores de diversas áreas de conhecimento de 3 universidades públicas, a UFES, a UFBA e a UESC, coordenados pela primeira. Posteriormente, agregaram-se ao grupo pesquisadores da UNEB e do IFBA. Para que os dados fiquem à mostra, existe um trabalho anterior importante, né, professor? O portal funciona basicamente em 3 etapas: a coleta automática de dados de infecção e de óbitos a partir de boletim emitidos pelas secretarias de saúde dos estados, a sua incorporação a um banco de dados geográficos organizados por municípios e, finalmente, a sua visualização em um painel formado por mapas e com infográficos para visualizar quase em tempo real os números e estatísticas apurados e organizados. Inicialmente ele foi criado para fazer o monitoramento em municípios baianos. Atualmente, em quais escalas ele funciona? Esse painel funciona em 3 escalas geográficas de todo o Brasil, por estados e por município, sendo atualizado instantaneamente os dados e estatísticas à medida que se faz uma seleção de um ente geográfico qualquer, como município ou estado. Professor Washington, além de monitorar o número de casos de pessoas contaminadas e de mortes por coronavírus, o portal também faz projeções futuras, né? Além de monitorar o crescimento da pandemia, o portal possui também recursos ou ferramentas para inferir a projeção futura de crescimento da pandemia. Diariamente, após a atualização completa de todos os estados, o banco de dados é utilizado para rodar um modelo epidemiológico geoespacial que projeta a previsão de número de casos, bem como a demanda por unidades hospitalares, leitos e UTIs. Na primeira segunda-feira de dezembro, o governo do estado confirmou a segunda onda de contágio por coronavírus na Bahia. O que o portal mostra agora, professor? O portal GeoCovid mostra nesse momento uma tendência de aumento da média móvel de número de casos e também do número de óbitos, observada desde o início de novembro desse ano. O número diário de casos retornou ao patamar vigente
nos meses de julho e agosto, enquanto a média móvel de óbitos, hoje em torno de 650 óbitos diários no Brasil, equivale à situação observada em meados do mês de maio. Esse padrão se repete para a Bahia e também para outros estados, e pode-se dizer que os municípios maiores, como Salvador, apresentam esse padrão semelhante. Professor, se não tivermos uma intervenção política sanitária mais efetiva, podemos ter um cenário muito ruim, né? Os dados estatísticos mostram claramente que está se formando uma curva senoidal, denotando o que os especialistas chamam de uma segunda onda. O modelo previsional corrobora essa observação e estima um aumento de quase 4 vezes no número de casos atuais em até 45 dias. Isso no cenário mais pessimista, que é o cenário corresponde ao fluxo livre, como que ocorre atualmente. Tem algumas formas de fazer com que esses números não subam com tanta frequência, professor? Se houver uma redução no fluxo de pessoas provocado, por exemplo, por adoção de medidas restritivas da circulação, a curva tende a achatar, mas ainda assim a previsão é que o número de casos quase que dobre, embora no intervalo de tempo um pouco maior, cerca de 50 dias. É através de ferramentas como a GeoCovid que a gente percebe a grande importância que a ciência tem no combate à pandemia. É uma articulação desenvolvida também pelo INCT e que, em um primeiro momento, colabora com a visualização dos números, mas, além disso, pode ser fonte para outros pesquisadores e também para o poder público, já que, com a visualização dos números por região, medidas podem ser tomadas visando especificidades de cada local. Para acessar o portal GeoCovid, basta preencher no espaço para pesquisa de qualquer navegador de internet com portalcovid19.efs.br. Podcast in 3. Porque meio ambiente é vida.